O milagre que mudou a vida de Paulo. Paulo sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Ana, uma mulher simples e dedicada, e juntos criaram 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Marina, de 7. A vida não era fácil, mas eles davam conta. Até que, de uma hora para outra, tudo desabou. Há 2 anos, Paulo começou a sentir dores fortes nas costas. No início, achou que era apenas cansaço do trabalho na construção civil, onde carregava sacos de cimento e levantava paredes o dia todo. Mas as dores pioraram. Primeiro, foi a perna direita que começou a fraquejar. Depois, veio a formigamento nos dedos dos pés. O médico do posto de saúde encaminhou para exames, e o diagnóstico veio como um golpe: esclerose múltipla. Uma doença degenerativa, sem cura, que aos poucos iria tirando seus movimentos, sua independência, sua capacidade de trabalhar. Doutor, eu tenho 2 filhos pequenos. Como vou sustentar minha família? Perguntou, com a voz embargada. O médico baixou os olhos antes de responder. Paulo, a medicina pode desacelerar, mas não tem como reverter. Você vai precisar se adaptar. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ana chorou abraçada a ele naquela noite. Como pagar as contas? Como criar os filhos sem poder trabalhar? A depressão veio silenciosa, roubando suas noites de sono e seu ânimo. Paulo começou a se isolar, a beber para afogar a dor. Até que, numa tarde de domingo, quando já não sabia mais para onde correr, sua vizinha, Dona Maria, bateu à sua porta. Paulo, eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas Deus não desampara os seus. Venha comigo hoje à noite. Na congregação cristã, os irmãos oram com fé. Não custa tentar. Paulo quase recusou. Não era de ir a igrejas, embora tivesse sido criado em uma família católica. Mas o desespero falava mais alto. Às 7 da noite, vestiu uma camisa social simples que Ana passara a ferro e seguiu Dona Maria até o pequeno salão alugado onde a congregação cristã no Brasil se reunia. Ao entrar, sentiu algo diferente. Não havia banda, nem palmas, nem show. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa abotoada até o pescoço, mulheres com saias abaixo dos joelhos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Cantaram hinos à capela, vozes unidas em harmonia simples, mas que tocavam a alma. Paulo não conhecia as letras, mas as palavras falavam de confiança em Deus, de cura, de paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, leu o ancião, olhando para a congregação. Paulo sentiu os olhos ardendo. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam. Ele hesitou, mas Dona Maria puxou-o suavemente pelo braço. Joelho no chão, Paulo. Deus ouve os humildes. E ele se ajoelhou. Sentiu mãos em seus ombros, vozes suplicando a Deus por sua saúde, por sua família. Uma irmã ao seu lado chorava enquanto orava. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e disse: Senhor, este teu servo precisa de ti. Toca-o com tua mão poderosa, como fizeste com tantos outros. Em nome de Jesus. Paulo não sentiu nada naquele momento. Mas algo dentro dele mudou. Voltou na quarta-feira seguinte. E na domingo depois daquele. Ana começou a ir com ele, e até as crianças foram levadas aos cultos infantis, onde aprendiam histórias da Bíblia com carinho. Paulo parou de beber. Começou a ler a Bíblia que o ancião lhe deu. Não era um homem de muitas palavras, mas nas reuniões, quando os irmãos davam testemunhos de pé, ele ouvia histórias de milagres: um irmão curado de um câncer, uma irmã que encontrou trabalho quando tudo parecia perdido, um casal que se reconciliou depois de anos de brigas. Deus não mudou, Paulo, disse-lhe o ancião certa vez. Ele ainda faz milagres para quem crê. Um mês depois de começar a frequentar a igreja, Paulo foi batizado nas águas. Foi um dia inesquecível. O ancião mergulhou na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ele saiu, sentiu uma leveza que não explicava. Não era cura física, as dores ainda estavam lá, mas era como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Agora você é uma nova criatura, disse o ancião,
abraçando-o: ande nessa fé. E Paulo andou. Continuou indo aos cultos, participando das ceias, onde o pão e o vinho lembrava do sacrifício de Cristo. Orava em casa com Ana e as crianças. Até que, numa noite de sexta-feira, depois de mais um culto de oração, algo aconteceu. Ele estava deitado, tentando dormir, quando sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. Assustado, sentou-se na cama e tentou mover os dedos dos pés. Conseguiu. Depois, dobrou o joelho direito, que há meses não respondia direito. O coração disparou. Chama Ana, que dormia ao seu lado. Ana! Ana, acorda! Me ajuda a levantar. Ela acendeu a luz, confusa. Paulo, o que foi? Você está doente? Não. Eu acho que estou curado. Ana olhou como se ele tivesse enlouquecido, mas ajudou a se levantar. Paulo deu um passo. Depois outro. E outro. As pernas sustinham seu peso. Não havia dor. Não havia fraqueza. Ele começou a chorar, e Ana caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Deus fez. Deus fez. Ela repetia, entre lágrimas. No domingo seguinte, Paulo deu seu testemunho de pé, como faziam os irmãos. Com voz trêmula, contou como Deus o havia tocado. O salão encheu-se de glórias a Deus, e muitos choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isso não é surpresa para nós. Deus sempre ouve os que clamam a Ele com fé. Hoje, Paulo volta à igreja toda semana. Não só para agradecer, mas para servir. Ajuda a arrumar as cadeiras, visita irmãos doentes, leva mantimentos para famílias necessitadas. Sua doença não voltou. Os médicos não têm explicação, mas Paulo sabe, foi a mão de Deus. Aprendi que a fé não é só pedir, é confiar, diz ele, quando alguém lhe pergunta sobre seu milagre. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que não estaremos sozinhos nelas. E é assim, com essa simplicidade e essa fé inabalável, que a congregação cristã no Brasil continua sendo um farol para tantos que, como Paulo, chegam quebrados e encontram um Deus que ainda opera milagres. No mesmo bairro onde Paulo encontrou sua cura, morava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há mais de 10 anos lutava contra uma depressão profunda. Os remédios já não faziam efeito, e os dias pareciam uma sombra sem fim. Seu filho, preocupado, a levou à Universal após ouvir o testemunho de Paulo. No primeiro culto, Dona Maria mal conseguia levantar os braços para orar. As lágrimas escorriam em silêncio enquanto o pastor falava sobre a promessa de Deus em Jeremias: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquelas palavras tocaram fundo em seu coração, como se fossem ditas só para ela. Naquela noite, o pastor fez um apelo: quem aqui precisa de um milagre na mente, na emoção? Quem está cansado de viver na escuridão, levante a mão. Dona Maria hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Tremendo, ergueu a mão. Imediatamente, obreiros a cercaram em oração. Um deles segurou suas mãos e disse com firmeza: Senhora, hoje Jesus vai tirar essa nuvem de você. A depressão não é da vontade de Deus. Os minutos se passaram como horas. De repente, Dona Maria sentiu algo estranho, uma leveza no peito, como se um peso de toneladas fosse levantado. Começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, de alívio. Quando abriu os olhos, o pastor estava diante dela com um sorriso: Glória a Deus! A senhora está livre. Nos dias seguintes, a família notou a mudança. Dona Maria voltou a cozinhar, a cantarolar enquanto varria a casa, a ligar para os netos só para ouvir suas vozes. O médico, surpreso, reduziu suas medicações até suspendê-las. Não entendo, mas continue assim, disse ele. Mas Dona Maria entendia. Era o mesmo Deus que curara Paulo agindo em sua vida. Agora, toda quarta-feira, ela está na igreja, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira. Ajuda na recepção, abraça os novos visitantes com um carinho de mãe e sempre repete: Deus não desistiu de mim. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, como Paulo, Dona Maria se tornou mais um testemunho vivo de que, na Universal, os impossíveis têm endereço.
Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são transformadas. No mesmo dia em que Dona Maria compartilhava seu testemunho na igreja, um jovem chamado Lucas entrou pela primeira vez na Universal. Ele estava com o rosto marcado pela preocupação, as mãos trêmulas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Havia perdido o emprego havia 3 meses, as contas estavam se acumulando e, pior de tudo, sua mãe havia sido diagnosticada com um câncer agressivo. A sensação de desespero era tão grande que ele quase desistiu de entrar, mas algo dentro dele o impulsionou a dar mais um passo. Dona Maria, que estava na recepção como sempre, viu aquele olhar perdido e não hesitou. Aproximou-se com um sorriso tranquilo e segurredou sua mão. Filho, o que está acontecendo? Conte para a mãe. Lucas, emocionado, não conseguiu segurar as lágrimas. Entre soluços, contou tudo: o desemprego, a doença da mãe, a sensação de que o mundo estava desabando sobre ele. Dona Maria ouviu tudo em silêncio, acenando com a cabeça como quem já tinha passado por vales profundos. Quando ele terminou, ela olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Hoje mesmo, você vai ver que ele tem uma resposta para você. Ela o levou até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando chegou a vez de Lucas, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de derrota na vida desse jovem. O emprego que o inimigo roubou, Deus vai restaurar em dobro. A saúde da sua mãe está nas mãos do Senhor, e Ele é o médico dos médicos. Receba a sua vitória, em nome de Jesus. Lucas sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se um peso imenso saísse de suas costas. Uma paz que ele não sentia há meses encheu seu coração. Quando abriu os olhos, as lágrimas ainda escorriam, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Na mesma semana, algo inesperado aconteceu. Um antigo colega de trabalho, que nem sabia da sua situação, ligou oferecendo uma vaga em uma empresa melhor, com salário quase 3 vezes maior que o anterior. Lucas mal podia acreditar. Mas o milagre não parou por aí. No dia seguinte, enquanto visitava sua mãe no hospital, os médicos o chamaram com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Com medo do pior, entrou na sala tremendo. Mas o que ouviu o deixou sem palavras. Não sabemos explicar, mas os exames mais recentes mostram que os tumores reduziram drasticamente. É como se a doença tivesse regressado sozinha. Lucas caiu de joelhos ali mesmo, chorando e agradecendo a Deus. Sua mãe, que estava fraca, mas lúcida, segurou sua mão e sussurrou: Deus ouviu nossas orações, filho. Não foi coincidência. Foi milagre. Agora, toda quarta-feira, Lucas está na Universal ao lado de Dona Maria. Ele não é mais aquele jovem quebrado que entrou pela primeira vez com medo do amanhã. Agora, ele é um homem de fé, que testifica com lágrimas nos olhos. Eu vinha de uma batalha que parecia impossível, mas Deus me mostrou que Ele é especialista em virar o jogo. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, a cada semana, mais vidas são tocadas. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado, que eles acontecem todos os dias. Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda e acreditar que, onde Deus está, não há limite para o que Ele pode fazer. No fundo da igreja, uma mulher chamada Ana ouvia aquele testemunho com o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastando um peso que ninguém via, uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As dores eram tão fortes que, às vezes, ela mal conseguia se levantar da cama. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e o desespero já tinha tirado até seu sorriso. Mas naquela noite, enquanto Lucas falava, algo dentro dela se mexeu. Não era só a emoção do testemunho, era como se uma voz sussurrasse: se ele fez por ele, pode fazer por você. Ana segurou o lenço com força, enxugando as lágrimas que não conseguia mais segurar. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela se levantou, tremendo, mas decidida. Eu quero esse milagre, Senhor, murmurou, enquanto as mãos dos obreiros se colocavam sobre sua cabeça. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas, nos dias que seguiram, Ana começou a notar. Primeiro, foi a dor que diminuiu, como se alguém tivesse abaixado o volume de um som ensurdecedor. Depois, veio a força nas pernas, que antes falhavam ao subir um degrau.
Uma semana depois, ela voltou à Universal desta vez, sem a bengala que a acompanhava havia meses. Eu não sei explicar, mas sei que foi Deus, disse ela, abraçada ao pastor, o rosto molhado de gratidão. Os exames ainda não saíram, mas meu corpo sabe que estou curada. E assim, como Lucas, Ana passou a ser mais uma prova viva de que, onde há fé, Deus age. Não importava o diagnóstico, não importava o que os homens diziam. Na Universal, ela aprendeu que milagre não é sorte, é a mão de Deus escrevendo uma nova história. Agora, toda quarta-feira, são dois testemunhos que se encontram nos bancos da igreja. Lucas, o jovem que venceu a depressão e reconquistou a família. Ana, a mulher que deixou para trás uma doença sem cura. E entre eles, dezenas de outras pessoas, cada uma com sua batalha, cada uma com sua vitória. Porque ali, entre as paredes daquele templo, não se fala apenas de fé. Ali, se vive. Ali, Deus mostra que, quando a gente entrega o impossível nas suas mãos, Ele devolve não só a resposta, mas um milagre que ninguém mais pode negar. E a história continua. Sempre continua. Basta dar o primeiro passo. No mesmo banco onde Ana costumava sentar, chorando em silêncio enquanto orava por sua cura, agora se sentava uma senhora de cabelos grisalhos chamada Marta. Ela chegará à Universal arrastando não apenas o corpo fragilizado por anos de artrite severa, mas também o coração pesado pela solidão. Os médicos haviam dito que suas articulações estavam tão desgastadas que nem mesmo as cirurgias poderiam devolver-lhe a mobilidade. Aprenda a conviver com a dor, foi o conselho que recebeu. Mas Marta não queria apenas conviver, ela queria viver. Foi numa campanha de jejum e oração que tudo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a importância de persistir na fé, Marta sentiu algo diferente dentro dela. Não era só esperança, era uma certeza que queimava mais forte que a dor nas juntas. Naquela noite, ela se levantou com dificuldade, apoiada em sua bengala, e foi até o altar. Não tinha forças para se ajoelhar, então ficou de pé, com as mãos trêmulas estendidas para o céu. Senhor, se o Senhor curou Ana, se o Senhor libertou Lucas, o Senhor pode me curar também, sussurrou entre lágrimas. O que aconteceu em seguida, ela nunca conseguiria explicar direito. Um calor intenso percorreu seu corpo, começando pelos pés e subindo como uma corrente elétrica. Marta sentiu os dedos das mãos se mexerem sem dor pela primeira vez em anos. Assustada, largou a bengala e não caiu. Os joelhos, antes rígidos como pedra, dobraram-se com suavidade. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo sim, correndo pelos corredores da igreja, gritando: estou curada. Jesus me curou. As pessoas se levantaram, algumas chorando, outras louvando a Deus em voz alta. O pastor, emocionado, pediu que ela subisse ao púlpito para dar seu testemunho na mesma hora. Marta, com os olhos brilhantes e as mãos agora ágeis, segurou o microfone e disse: eu vim aqui hoje com uma bengala e uma sentença de dor para o resto da vida. Mas Deus não aceita sentenças. Ele escreve o final da história. Se vocês estão aqui com um problema que parece sem solução, não desistam. O milagre de vocês pode estar a apenas uma oração de distância. E assim, mais uma história se juntou às outras. Lucas, que agora ajudava no departamento de jovens, sorriu ao ver Marta dançando no altar, algo que ele mesmo não conseguia fazer havia anos antes, quando a depressão o mantinha preso em casa. Ana, que já não precisava mais das sessões de quimioterapia, abraçou Marta forte e disse: agora você faz parte da família dos milagres. E essa família só cresce. Porque na Universal, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Cada testemunho é uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E o mais lindo, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é um jovem, uma mãe, um idoso ou até mesmo quem já desistiu de acreditar. Quando a fé encontra a vontade de Deus, o impossível se torna apenas mais um detalhe a ser vencido. E a história de Marta não parou por aí. Uma semana depois, ela voltou à igreja desta vez, não sozinha. Ao seu lado, estava sua filha, que há anos se afastara de Deus depois de perder o emprego e entrar em depressão. Mãe, se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também, disse a jovem, com os olhos cheios de lágrimas. Marta sorriu, lembrando das palavras que ouvirá naquele mesmo lugar:
basta dar o primeiro passo. E assim, o ciclo continuava. Uma vida tocava outra. Uma vitória inspirava mais uma batalha a ser vencida. Porque na Universal, não se trata apenas de ir à igreja, trata-se de encontrar um Deus que não só escuta, mas que muda tudo. E isso, ninguém pode negar. No domingo seguinte, o templo estava ainda mais cheio. Marta e sua filha, Ana, chegaram cedo, ansiosas pelo que Deus ainda tinha para elas. Enquanto a filha se sentava nos bancos da frente, com o coração apertado pela ansiedade, Marta não conseguia parar de agradecer. Cada passo dentro daquele lugar agora tinha um significado novo. Não era mais só uma mulher buscando uma solução, era uma testemunha viva de que Deus ainda faz milagres hoje. O pastor começou a pregar sobre a restauração, e Ana sentiu como se cada palavra fosse direcionada só para ela. Deus não só abre portas, ele recria caminhos onde não havia nenhum, disse o homem de Deus, com a voz firme e cheia de autoridade. Foi então que Ana lembrou da última vez que esteve ali, anos atrás, quando ainda acreditava que tudo estava perdido. Mas agora, vendo a mãe transformada sem dores, sem medos, cheia de uma paz que ela não via há tempos, algo dentro dela se mexeu. Quando o pastor fez o apelo, Ana não hesitou. Levantou-se, tremendo, e foi até a frente. As lágrimas escorriam sem parar enquanto ela se ajoelhava no altar. Senhor, eu não aguento mais, sussurrou, sentindo o peso da depressão e da derrota como se fosse uma pedra nas costas. Mas ali, entre orações e clamores, ela começou a sentir algo diferente. Uma leveza. Uma esperança que não vinha dela mesma, mas de algo maior. De repente, uma mulher que ela não conhecia se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus vai te dar um novo começo, minha filha. Ele já está trabalhando, disse com uma convicção que fez Ana chorar ainda mais. Não eram palavras vazias, era uma certeza que só quem já viu milagres pode ter. Naquela mesma semana, Ana recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga colega de trabalho, que nem sabia de sua situação, ofereceu-lhe uma vaga em uma empresa. Foi como se alguém tivesse falado de você para mim ontem, disse a mulher do outro lado da linha. Ana soube na hora, não era coincidência. Era Deus agindo, como sempre age quando alguém se entrega de verdade. Quando ela contou a notícia para a mãe, Marta abraçou-a forte, e as duas choraram juntas. Você viu, filha? Deus não esquece de ninguém. Ele só espera a gente confiar nele, disse Marta, enxugando as lágrimas com um sorriso. E assim, o que começou como um pedido desesperado por cura se tornou uma corrente de bênçãos. Marta, que chegou à igreja arrastando suas dores, agora voltava com a filha ao seu lado, as duas com os corações cheios de gratidão. Ana, que pensava não ter mais futuro, agora via diante de si um caminho que só Deus poderia ter aberto. Porque na Universal, não é só sobre ouvir palavras bonitas. É sobre viver o poder de Deus que transforma vidas. É sobre ver, com os próprios olhos, que Ele ainda está no trono, fazendo o que só Ele pode fazer. E isso, minha amiga, não é religião, é realidade. Uma realidade que muda tudo. Para sempre. O milagre que não terminou no altar. As semanas seguintes foram como um desenrolar de promessas que Ana nem ousava sonhar. Os exames, que antes mostravam um quadro irrecuperável, agora deixavam os médicos boquiabertos, remissão espontânea, diziam, enquanto trocavam olhares incrédulos. Mas Ana e Marta sabiam a verdade, não havia nada de espontâneo naquele milagre. Era a mão de Deus, a mesma que secara suas lágrimas na igreja, agora restaurando cada célula do corpo de Ana com um cuidado que a medicina não podia explicar. O dia em que Ana voltou ao hospital para o último check-up foi marcado por um silêncio sagrado. A médica, uma mulher cética que antes olhava para Ana com pena, agora segurou suas mãos e sussurrou: "Isso não tem explicação, mas eu acredito em você." Ana sorriu, porque não era nela que a doutora precisava acreditar, era no Kelly que havia escrito sua história de novo. Marta, que tanto orara, viu sua fé se tornar herança. Sua filha, antes uma sombra de si mesma, agora brilhava com um propósito renovado. Ana voltou à faculdade, não apenas para retomar os estudos, mas para estudar medicina, não para provar a ciência, mas para levar esperança a quem, como ela, já havia ouvido um "não tem jeito." Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, repetia, enquanto distribuía folhetos da Universal nos corredores do hospital onde outrora chorara sozinha. A lição que ficou.
A vida não é feita só de curas físicas, mas de curas da alma. Marta aprendeu que a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que, mesmo no escuro, Deus está tecendo luz. Ana descobriu que os milagres não são apenas para os escolhidos, são para quem, como ela, ousa permanecer mesmo quando tudo diz para desistir. Hoje, quando alguém pergunta como Ana venceu a doença, ela aponta para as cicatrizes, não as do corpo, mas as da história, as noites em claro, as orações gaguejadas, o altar onde desabou e foi levantada. Deus não tira o sofrimento sempre, diz, mas Ele entra nele conosco. E isso muda tudo. Porque no fim, o maior milagre não foi a cura, foi a certeza de que, mesmo quando o mundo diz acabou, para Deus, tudo está apenas começando. E isso, minha amiga, não é religião. É a realidade de um pai que nunca desiste de seus filhos.